Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com a cirurgiã dentista, a doutora Vanessa Siqueira Araújo, cirurgiã dentista, especializada em implantes, cirurgias como ATM, cirurgia ortognática e proprietária da clínica Tutdent, que tem uma história de sucesso e tradição em nossa região há 20 anos e possui vários especialistas. Estamos aqui para falar sobre a importância da integração entre a odontologia e a medicina para o sucesso dos tratamentos e o cuidado com os pacientes, principalmente em se tratando de pacientes oncológicos, hipertensos, diabéticos e com necessidades especiais. Vanessa é graduada pela Unesp de Araraquara, fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC Campinas, pós-graduada em plantodontia pela São Leopoldo Mandic, especializada em ortodontia pela ABO Osasco. Vanessa, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, você é de casa, como eu falei, né? No final do episódio anterior, ao Healthcast Alpha. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui de novo. Vou virar sua sócia daqui a pouco. Boa! Você está quase minha sócia, Tô quase sócia de tanto que quase te convidando aqui né? para ser sócia. Vamos embora, a gente vira sócia, boa, não tem problema. Isso aí. Obrigada pelo convite novamente. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essa importante integração entre a medicina e as outras áreas da saúde, a odontologia, e etc. É importante mesmo. Total. Vamos lá, vamos começar. Vanessa, como a odontologia e a medicina estão interligadas no cuidado geral da saúde dos pacientes? E aqui eu vou dar um gancho para mais uma pergunta. Quais são os benefícios de uma abordagem integrada? Então, acho que ele está totalmente integrado à odontologia e à medicina. Nosso corpo é único, né? Então, se alguma coisa não tá legal, isso reflete em outras áreas do corpo. Então, o cuidado geral do paciente, que a gente fala, né? É um clichê que a gente fala, que a saúde começa pela boca. E realmente é, né? Então, quando alguma coisa na boca não tá legal, algum problema que tá dentro da boca, acaba afetando no corpo em geral, e mesmo alguma comorbidade, né? Acaba afetando tanto na saúde bucal e algumas doenças que o paciente tenha reflete na boca. E algumas doenças da boca refletem no corpo. Então, a gente é uma coisa única. Então, totalmente interligar tudo, essa integridade é totalmente fundamentada, né? É básico e é óbvio. Com certeza. Né? Tem problemas na boca, por exemplo, que são absurdos, né? Por exemplo, um tártaro, o que o excesso de tártaro pode trazer para um organismo, né? Você pode falar. Sim, com certeza. Por exemplo, né? Eu acho que assim, só voltando um pouquinho, né? Os benefícios da abordagem, né? Integrada. São todos os benefícios possíveis. Eu falo, um paciente que não cuida da boca, só cuida do corpo, né? Não faz sentido nenhum. Tem paciente que falar, faz 10 anos que eu não vou no dentista, de repente aparece com um problema cardíaco, e é da boca o problema cardíaco. Né? Que é o que você falou do tártaro, são as bactérias que podem levar uma endocardite bacteriana ou um abscesso dentário, que é aquela bactéria super resistente que acaba dando uma sepse geral no corpo, a pessoa morre por conta de um dente que não tratou. Então, é super importante, não tem como passar batido. Eu acho que tanto os dentistas quanto os médicos, eles têm que olhar uma saúde como um todo, né? Não adianta só cuidar de um pedacinho do corpo, né? Lógico, cada um tem sua especialidade, mas acho que a gente tem que ver primeiro o paciente como um todo, né? Perguntar, que eu falo, né? Os médicos meio que não perguntam como vai a saúde bucal do paciente, né? Não pergunta. A gente, como odontólogos, dentistas, a gente tem a obrigação de saber como é que está a saúde geral do paciente. É obrigação. É um absurdo um cirurgião dentista não perguntar como é que está a saúde geral do paciente. Na nossa anamnese, a primeira coisa que a gente pergunta é isso. Adorei. Você tem algum problema sistêmico? É a primeira coisa que você tem que perguntar. Porque é a partir daí que você vai desenrolar todo o problema que o paciente está tendo na boca. Né? Às vezes, de repente, já vamos começar aqui a desenrolar aqui, né? Um paciente que tá, por exemplo, um paciente fez bariátrica, por exemplo. O paciente fez uma bariátrica, a quantidade de vitaminas dele diminui muito. Então, ele tem que fazer reposição de vitamina, tudo. A boca desse paciente, eu juro pra vocês, de um mês pro outro muda. Totalmente. A flora bucal. Tem os dentes com moles. Começa a encher com um monte de cárie.
Não sei se é por falta de cálcio, por falta de vitamina, mas é uma coisa absurda. Ou um paciente que acabou de fazer quimio e radioterapia por algum problema oncológico, principalmente região de cabeça e pescoço, mama, né? Que a radiação é mais perto da face, ou os quimioterápicos, né? Os pacientes imunossuprimidos, detona os dentes, detona a boca, detona a gengiva, começa a ter lesão na boca, lesões pré-cancerígenas. Então, assim, é muito importante a gente saber como é que tá a saúde sistêmica do paciente, né? Antes de você abrir a boca do paciente. Primeira coisa que eu pergunto. Anamnese. Anamnese. Primeira coisa. Então, é super importante, né? E eu acho que na parte da medicina também é legal saber. Você tá fazendo tratamento odontológico? Você tá com algum problema? Porque, às vezes, o paciente tem algum problema que vem da boca. E não se sabe por quê. Pelo jeito, pelo que você está falando, tem que mudar um pouco essa cultura. Os médicos têm que começar a perguntar. Tem também. Porque tem muitas doenças, como você falou, do Tem. corpo que vem pela boca. E Tem. às vezes o paciente está com uma doença Sim. que é onde o médico tem que encaminhar para o dentista. Mesmo criança, por exemplo, uma criança, né, que, sei lá, de repente, chupa dedo ou chupa chupeta, tem algum problema respiratório, que é um respirador oral, né? O médico, às vezes, o pai não leva a criança com 5, 6 anos de idade no dentista. Não leva, espera, vamos esperar nascer todos os dentes para levar. Às vezes é tarde para corrigir essa deformidade facial, que a gente cai na cirurgia ortognática, né? Que foi o episódio que você fez. Que foi o episódio Tá que eu ar, fiz. No Sim, YouTube, no canal do YouTube, no Spotify. Tá no ar, né? é pra todo mundo ver. Então, assim, isso é muito importante. Então, às vezes, o pediatra que acaba percebendo que o paciente tem um problema orofacial, uma deformidade dentofacial. Encaminha pro dentista. Tem que encaminhar pro dentista, entendeu? Então, essa integração muito... Ou, de repente, um otorrino. O paciente tem uma disfunção grande de ATM, o otorrino, ele tem que encaminhar pra gente. Não tem jeito. Entendeu? Ou mesmo um neuro, um paciente tem uma cefaleia, alguma coisa assim. E às vezes vezes é por conta da disfunção de ATM, da falta dos dentes, entendeu? Então, essa integração odonto-medicina, eu acho que é o que eu falo. Eu penso sempre nas tendências. É tendência. A gente não pode mais ficar na nossa caixinha. A gente tem que abrir o horizonte, né? Um precisa do outro, é uma coisa só, né? Cada um no seu quadrado, na sua especialidade, mas eu acho que a gente depende muito um do outro. Muito. Nossa, com certeza. Só esses exemplos que você me deu já foram suficientes, né? Para convencer. Nossa, pelo amor de Deus. Meu Deus. Até tem. Já tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu, que são os principais pontos de intersecção entre essas duas áreas. E tem uma outra pergunta que assim, para você citar alguns exemplos práticos que você já citou, você pode citar outros, né? Onde a colaboração entre dentistas e médicos resultou em um melhor cuidado do paciente. Sim. Exemplos. Por exemplo, um paciente oncológico, vamos supor. O paciente precisa fazer um tratamento oncológico, né? Ou mesmo um paciente que precisa fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, tem muitos médicos que encaminham, tá? Não tô generalizando, não. Mas, por exemplo, encaminha a gente pro cirurgião dentista para ver como que tá a saúde bucal desse paciente. Que bom ouvir isso, Vanessa. Sim, tem muitos que encaminham, Boa, né? muito Eu acho que bom. esses mais especialistas, que trabalham mais com pacientes com imunossuprimidos, pacientes com problemas maiores de saúde, né? Que fazem tratamentos contínuos, eles encaminham mais. Então, por exemplo, um paciente oncológico que vai fazer uma cirurgia, ou um paciente cardíaco, igual eu falei, vai fazer uma cirurgia cardíaca, alguma coisa assim. Então, os médicos encaminham pra gente ver como é que tá a saúde bucal desse paciente, antes de fazer a cirurgia. Porque se tiver alguma bactéria, alguma coisa na boca, isso pode influenciar no resultado cirúrgico do paciente. Entendeu? Então, aí a gente tem que fazer toda uma parte de reabilitação desse paciente. Antes dele ir para cirurgia. Adequação do meio bucal antes dele para cirurgia. Então, se tiver um dente precisa fazer canal, tem que fazer o canal. Se tiver um dente para extrair, tem que extrair. Problema periodontal, né, que é da parte da gengiva, dos tecidos de sustentação dos dentes, resolve tudo isso primeiro, deixa o paciente bonitinho, com o meio bucal adequado, certinho, e aí esse paciente vai operar depois disso. Nossa, é um pré-cirúrgico. É um pré-cirúrgico, entendeu? Então... Isso para mim é novidade, Vanessa. Não, isso é real e acontece muito. Bárbaro. E eu tenho muito paciente que vem nessas condições, né? Eu tenho muito paciente, por exemplo, com câncer de mama. Atendo muito, não sei porquê, mas tem muito paciente oncológico com câncer de mama para mim. Atendo muitas mulheres.
Muitas. Não sei por que que cai comigo, mas vem. Que interessante. Entendeu? E eu sempre é isso. Vem a cartinha do médico, falando, ó, a paciente tá assim, assim, assado, vai precisar fazer uma cirurgia, um tratamento. Veja pra mim como é que tá a saúde bucal dessa paciente. Antes da cirurgia, antes do Antes da tratamento. cirurgia, às vezes antes do tratamento, porque o tratamento ele acaba prejudicando muito, né, a pessoa. Os imunossupressores acabam dando, diminui a salivação do paciente, que a gente chama de xerostomia. Então você diminui o pH da boca, o paciente fica com aquela boca seca, e aí acaba levando a problemas periodontais, problema de cárie, né? Periodontal é gengiva. Gengiva e osso, né? Periodonto osso, tá. são os tecidos que sustentam o dente, Tá, que é o osso, gengiva e os ligamentos. Isso é o tá. periodonto. Então, Periodonto. e aí é totalmente ligado com o restante do organismo. É a mesma via sanguínea da boca, é a mesma do corpo. Então, tem muitos profissionais que indicam sim pra gente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que essa integração é importante por causa disso, né? Porque às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, pode entrar uma bactéria ali na corrente sanguínea e acabar fracassando a cirurgia do paciente, né? Nossa. Acabar entrando uma A bactéria, bactéria entra na corrente uma sanguínea. endocardite, E por por exemplo, que a gente fala. conta da cirurgia. É por conta do problema periodontal que o paciente tem, a Tá. bactéria anda e vai pro Independentemente, coração, pode- entendeu? E às vezes dá alguma complicação ali. Então é muito importante essa parte, né? Você tem que conhecer o nosso médico José Davi Candelman, que fez aí um podcast que você já deve ter visto, você me Já falou, eu vi o sobre podcast câncer dele. de mama, que ele é um Sim, mastologista aí muito é muito conceituado. importante. É É muito, bacana, né? muito bacana. Ou às vezes uma lesão pré-cancerígena que a gente vê na boca, né? Nossa, é mesmo. Vocês, Então, quem vocês que vê é detectam. o dentista que detecta. Vocês que Sim. detectam. Então, aí a gente consegue encaminhar, fazer aquela biópsia que a gente fala incisional, né? Primeiro, para realmente ver se Vocês é tem. que A fazem. gente pode fazer também, né? Tem Tá. que ter uma habilidade para fazer, tem que ter um conhecimento para fazer, senão é melhor encaminhar. Tá, Mas só o perfeito. fato do dentista, um clínico geral, já olhar e detectar e perceber que aquilo é um início de um câncer ou uma lesão pré-cancerígena, e aí você pegar a doença no início, Nossa, isso é uma benção. entendeu? Muda a vida da pessoa. É o que a gente falou nos outros episódios que você fez, né? Tem que ir no dentista a cada 6 meses, Tem. gente. Por favor, dentista a cada 6 meses. Eu adoro isso. Não, tem outras doenças também. Aquela doença pé, mão e boca de criança. Não sei o né? que é isso. Pé, mão e boca, Não. doença de criança. E forma um monte de ferida na boca da criança. Porque a criança põe a mão no chão, tá contaminada e põe na boca. Então, geralmente, o dentista que detecta, né? E Ah, aí tem por que isso que fazer um chama de pé, tratamento. mão Pé, mão e e boca. boca Porque a criança de pequenininha, criança. entendi. Isso, ou, por exemplo, um paciente que tem algum problema gástrico, por exemplo. Fala, ai, lembra, a gente até falou em algum Halitose, episódio, né? uma halitose. Ai, que eu tô com halitose. Aí os dentes estão perfeitos, mas você não tem nada no dente. Né? Aí você O que encaminha que pro é? Aí você fala, bom, ou você deve estar gastroenterologista. com um problema gástrico. Com certeza. Então você encaminha para um gastro, Gastroenterologista, entendeu? Então tudo isso totalmente integrado. totalmente integrado. Uma candidíase oral, às vezes ela tá Nossa. com uma cândida em outra parte do corpo. Nossa, olha. Então a gente que detecta, né, uma sífilis, que aparecem os pontinhos Você vermelhos. detecta na boca. A língua que ela é toda pelosa, ela fica lisa. Nossa, eu não sabia de nada disso. Vai- Interessante. Vários pacientes com HIV também a gente consegue detectar. Nossa, interessante isso. Sim, então são várias doenças que eu falo que a boca mostra. Como o paciente dentista é tá. importante, hein? É super importante. Mas aí o profissional tem que saber, né? Ver isso, detectar que alguma coisa está errada, não tá sabendo, vai pesquisar, chama um colega para discutir o caso, né? E para resolver. Então é muito importante essa integração. E mesmo os médicos também, perceber alguma coisa diferente, encaminhar pra gente. Uma disfunção de atema, deformidade dentofacial de uma criança, né? Ou um problema mesmo dentário que o paciente esteja tendo. Não pode estar com o dente quebrado dentro da boca, pedaços de dente, aquela gengiva toda inflamada. Isso tudo vai pra corrente sanguínea. Gengiva inflamada. Terrível. Pode levar uma sepse, um abscesso. Eu já perdi paciente na época que eu fazia plantão no hospital por conta de abscesso dentário. Meu Deus. Já perdi abscesso paciente. é quando tá aberto. Abscesso é quando enche o rosto, né? E forma aquele pus. E esse pus, ele sai aqui da parte da face, né? Que a gente chama das cavidades da boca, né? O submandibular, a cavidade paratireoide, sai desses compartimentos e vão para o pescoço, né? E pode levar sepse. E isso é por conta de gengiva. Por conta de dente quebrado, de bactéria dentro da boca, em geral.
entendeu? Às vezes um dente que não foi tratado e começou a acumular aquela bactéria. Já caso de meningite, já vi. Paciente que morreu por meningite por conta de uma contaminação bacteriana de via dentária. Criança com meningite por conta de dente de leite que deu uma bactéria e a criança morreu Que é de raro, mas pode meningite. acontecer. Pode. A criança morreu de meningite por conta de uma bactéria dentária, bucal. Isso seria detectável pelo dentista também. Sim, mas geralmente quando acontece isso, muitos vão para o pronto-socorro, né? Exatamente. E aí tem que saber detectar. Já tive caso de linfoma, de paciente com linfoma. O que é linfoma? Linfoma é um câncer que dá nos linfonodos. Tá, linfonodo. E aí confunde-se muito com abscesso dentário e dizem por conta do dente do siso, por exemplo. Eu tive um paciente assim. Ele foi em uns 2, 3 postos de saúde, foi uns 3, 4 dentistas que só entravam com antibiótico pro menino e não resolvia o problema dele. O menino já estava super magro, tinha perdido bastante peso já. E ele era vizinho da minha dentista, a doutora Beatriz. Nossa. E a doutora Beatriz falou, tô com um caso assim, assim, assado, vou levar ele pro consultório porque tá estranho. Ela levou pro consultório, eu olhei na hora e falei, vou te encaminhar para um onco. Na hora. Aí mandei ele pro hospital, né? Pronto atendimento. Falei, ó, fala que você já tava com dificuldade de deglutir já, de engolir. Já tava numa fase horrível. Tava numa fase E horrível. ninguém descobria. Aí eu falei, vamos. Aí eu fiz a carta, mandei ele pra lá, com a mãe dele, e curou. Cuidou. Nossa, graças a Deus. E era um curável. linfoma. Entendi. Entendeu? É Não tinha curável. nada a ver com dente. Meu Deus. Então, assim, tudo isso faz a diferença. Então, a gente tem que estudar muito, tem que perceber as coisas, né? Entender o sintoma que o paciente está tendo, os sinais que o organismo dá, para a gente conseguir detectar. O paciente com problemas hepáticos, por exemplo, né? Uma cirrose hepática, alguma coisa assim. Fica meio esverdeada a gengiva do paciente, ela perde a cor. Olha que interessante. Se você percebe, a gengiva geralmente ela é vermelhinha, cor de rosa. Você tá vendo que tem alguma coisa errada, você tem que entender o que tá acontecendo. Tem que ter experiência, hein? Tem que ter, mas você tem que saber. Lógico, tem 20 anos que eu sou formada. Eu vejo isso todos os dias. Entendeu? Mas assim, tem que ir atrás, tem que pesquisar. Mesmo porque às vezes o paciente nem sabe que tá com uma cirrose, alguma coisa assim. E aí você detecta pelos sinais que a boca te dá. Meu Deus, como a boca é importante. Entendeu? Por isso que não pode abandonar, né? Não pode abandonar. Então, e aí pega no começo, é mais fácil de resolver. Tudo que pega no começo. Entendeu? Principalmente câncer de boca, né? Exato, câncer de muito... boca. Pegando no começo, resolve. Senão, deforma a pessoa. Meu Deus. Deforma, né? Nossa, os dentistas são muito importantes, né? Vanessa, como a saúde bucal pode influenciar a saúde geral do corpo? Nossa, você já deu um monte de exemplos bons aqui. Quais são algumas condições médicas que podem ser identificadas ou agravadas por problemas odontológicos? Você também já deu alguns exemplos, mas você tem alguns outros casos para falar para gente? Nossa, esse episódio está super importante, hein, Vanessa? Então, por exemplo, algumas condições médicas que podem agravar os problemas odontológicos. Vamos supor um paciente oncológico que faz uso de quimioterápicos, fez radioterapia. E eu quero reabilitar esse paciente com implante, por exemplo. O que acontece? Quando a região é irradiada, você acaba causando no osso necroses no osso. Então, às vezes eu quero fazer um implante no paciente e o implante dá problema. Ele não integra no osso, o paciente rejeita esse implante e eu posso causar uma coisa pior ainda, que é uma necrose. Que a gente chama de osteoradionecrose, que é uma necrose que dá no osso por conta da não vascularização daquela região, porque tá tudo necrosado. Então, eu posso causar um problema muito maior para o paciente pode até vir a perder uma parte do osso. Então, por isso que eu falo, tem que perguntar, você já fez quimioterapia, já teve algum câncer, alguma radioterapia? Perfeito. O paciente vai te falar. Isso, lógico. Então, por exemplo, um paciente que fez há 1 ano, eu não posso mexer. Você tem Entendeu? outras formas de fazer. Colocar Faz de um outro provisório, jeito, põe um colado, provisório. Aí você tem que Ele vai saber fazer. qual foi a quantidade de radiação que esse paciente recebeu, né? Conversar com o oncologista, conversar com quem fez a radioterapia, a quimioterapia daquele Tem paciente. que conversar, Qual que né? foi a quantidade de radiação que esse paciente recebeu, qual foi o medicamento que ele recebeu, entendeu?
qual o tempo que foi exposto, quanto tempo faz que aquele paciente fez aquele tratamento. O paciente fala, faz 10 anos que eu fiz. Opa, beleza, né? Então, podemos fazer, vamos conversar com o seu médico, né? Ver se a gente pode fazer. Então, ter essa integração, né? Entre o médico e o A dentista. anamnese é muito importante, né? Total. Paciente, por Não é exemplo... qualquer um que pode fazer, por exemplo. Exatamente. Paciente faz uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário, por exemplo, né? Tem um problema cardíaco, alguma coisa assim. Esse paciente, ele sangra mais do que o normal, porque ele é um antiagregante plaquetário, né? Então, eu preciso saber, peço um exame de sangue, vejo qual que é o tempo de coagulação desse paciente, antes de eu operar esse paciente. Converse com o médico dele, olha, o tempo de coagulação do paciente está X, eu posso tirar o anticoagulante dele, substituir por uma heparina, sei lá, geralmente, talvez no ambiente hospitalar, para eu poder operar esse paciente, né, alguma urgência, alguma coisa, Lógico. para depois voltar com esse medicamento. Tem tudo isso. O paciente faz uso de bifosfanato, que são aqueles repositores de cálcio, né? Os alendronatos, né? Que chama. Ah, tá. É como se fosse o Prolia também. Tá Isso. incluído nisso. Isso. Tá. Então, assim, tem muito médico prescrevendo os alendronatos, né? Sim. E isso também acaba prejudicando a fase de cicatrização do osso do paciente. Então, eu preciso conversar com esse médico para saber a dose que ele está dando, quanto tempo faz que esse paciente está tomando essa medicação, entendeu? Quantos anos fazem ou quantos meses fazem, para eu conseguir me programar para operar aquele paciente. Por um caso, por exemplo, de um implante. Por exemplo, de um implante, Por ou uma exemplo, extração, que é alguma qualquer coisa, tipo de um paciente cirurgia. com uma extração, tem que fazer, que tá com dor, que tá precisando. Um implante a gente pode jogar mais para postergar, entendeu? Com uma cirurgia mais eletiva, mais uma cirurgia de urgência, paciente querendo ter um abscesso, Nossa. que eu tenho que extrair o dente. Ou um paciente grávida, uma mulher grávida, que não pode tomar nada praticamente. Entendeu? Hoje em dia já tá mudando bem o conceito disso, de entrar com antibiótico, tá. né? Tá melhorando esse legal. conceito. Os medicamentos hoje em dia estão mais seguros, né? Então tá melhorando bastante. Mas assim, eu tenho que ter o contato com o médico da pessoa. Entendeu? Porque ali é uma integração, é um ajudando o outro. Nossa, deu entendeu? exemplos muito, muito, muito interessantes. Tem muita coisa. Deve ter muita coisa. Tem muita coisa. Mais do que a gente imagina. Então, a integração é super importante. E o leigo, ele é bem leigo mesmo, viu? Nessa questão de que tem doenças que começam pela boca, dessa importância. Você vê muita gente assim meio que viajando, entendeu? Assim, são Sim. pessoas que têm conhecimento, condições, mas assim, viajando, entendeu? Não, gente, no Essa SUS tem questão. tratamento odontológico. Olha, A pessoa no não tem SUS dinheiro, tem. vai no SUS. Olha, De 6 em 6 meses você consegue uma consulta no SUS. não, mas não é só questão de dinheiro, é questão de consciência também, Também, né? Mas eu pior não sabia que ainda. o SUS tinha. Lógico Olha, que é bom tem. saber Tem. também, né? Para poder indicar para SUS pessoas. tem tratamento odontológico Que no SUS. bacana, bacana. Tem sim. Nossa, eu nunca soube disso. Muito, muito É legal. lógico que é um tratamento mais básico, né? Sim, mas. Mas tem. É. Tem reabilitação. O SUS é faz uma mãe, prótese. né? Sim, tem, mas tem. É, Demora um legal. pouco mais, óbvio, mas tem. Mas a pessoa não Entendeu? fica totalmente sem, né? Sim, Sem né? suporte, né? Então, Quem não tem numa condição. emergência, quem não tem condições, Opa, né? bom, melhor tem que ir, nada, né? Sim. É. Mas sempre tem profissionais muito bons no SUS também, né? Os profissionais com são muito bons, né? certeza, Você com presta um certeza. concurso para estar ali, É né? verdade, com Então, certeza. mas é isso, eu acho que assim, o que o paciente tem que saber é qual o profissional que ele está indo. Tanto o médico quanto o dentista, ou qualquer um outro fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, tem que saber onde está. Porque a pessoa tem que saber da sua saúde em geral. É o primeiro passo. Porque através daí você vai desvendando um monte de coisa, É verdade. né? Paciente que tem algum problema cardíaco. Eu tenho um prolapso de válvula mitral, sei lá, uma coisa assim. Eu tenho que dar um antibiótico profilático para esse paciente antes de fazer qualquer coisa. Até uma limpeza na boca eu tenho que dar um antibiótico profilático. Nossa. Entendeu? Então, assim, tem tudo. Por quê? Porque ele tem uma abertura ali cardíaca que pode entrar uma bactéria ali com mais facilidade. Nossa. Até Então, uma limpeza a gente tem que ver com Sim. quem vai fazer. Então, assim, profissional, você chegou lá, o dente já abre a boca, já começa a fazer as Tá coisas. tudo bem? Ai, me dá até angústia. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem que ter toda essa anamnese antes. A gente faz toda a anamnese antes, faz o exame clínico do paciente, Nossa. pergunta se já fez alguma cirurgia antes, se tem um problema hepático, renal,
asma, problema respiratório, o que seja, tem que saber tudo. O paciente tem, né? Se tem alergia a alguma coisa, é super importante. Alergia. Super importante. A gente tá ali anestesiando o paciente, Nossa, é mesmo. né? Tá entrando com produtos ali. Como é que faz? Tem que saber, né? Então, se vai num dentista, ele não te perguntou nada, foge. É. Foge, porque por isso que às vezes dá essas coisas erradas, entendeu? Exatamente. Porque eu, ó, uma vez, contando as histórias, né? Não sei se a gente tem tempo não, ou os não. cases mas- são bons. É. Os cases são bons. Mas, por exemplo, temos tempo, uma sim. vez eu peguei um paciente, um menino de 17 anos, foi com o pai para fazer a extração do siso. Mesma coisa, fiz anamnese no menino, perguntei se tinha algum problema, tudo não, bonitinho. Assinou o pai lá, beleza. Aí eu fui começar a fazer a extração do menino. Quando eu tava terminando uma extração simples de 20 minutos. Quando eu tava terminando, o menino começou a ter uma crise epilética. Meu Deus. Mas você fez anamnese, eles não falaram. Não falaram. O pai não pôs na anamnese. Ah, Teve não uma crise pode, epilética. não pode. Aí fui, esperei o menino, teve na crise, tudo e tal. Sentei o menino, chamei o pai. Falei, olha, chamei o pai, né, quando tava Seu tendo filho óbvio. tem epilepsia. Seu filho tem epilepsia. Ah, eu sei que tem epilepsia. Poxa, obrigada, hein? Ah, eu sei. Eu falei, você não me fala nada? Meu Deus. Então, assim, são umas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje em dia, a minha anamnese é absurdamente grande. Perfeito, boa Porque ideia. eu tenho que perguntar como que o pai não fala que o menino tem epilepsia? Ótima ideia. Ter uma Entendeu? anamnese enorme. Porque como é que faz? Então as pessoas ocultam muito as coisas. Meu Deus. Sabe? É bem complicado. Não sei se tem vergonha de falar. Às vezes. Mas eu não sempre falo: olha, você precisa me pode. responder tudo, porque a gente tá tratando de você como um todo. Então eu preciso saber tudo. Porque assim, eu posso te anestesiar e você ter um edema de glote, pode morrer. É verdade. Então eu preciso saber tudinho que você já teve, que você tem, se você fez alguma cirurgia antes, Boa. né? Se o seu pai é hipertenso, se sua mãe é diabética, Perfeito. né? Diabetes é um horror. Deve ser um problema. É um problema, não cicatriza. Não cicatriza. Não cicatriza. É, Paciente descompensado, eu não opero. tá certo. Ó, tem que compensar. Às vezes eu tô até uma dietinha para o boa. paciente. Tem que compensar. E tem que compensar. E depois Eu faz falo, olha, os você vai exames pra ver se comprar tá bem. um aparelhinho, você vai medir sua Isso, diabetes. Isso. Entendeu? Isso. Porque você tem que estar compensado. Eu tenho um aparelhinho lá no consultório, Boa. né? Pra ver se o paciente, qual o nível de glicose que ele tá. Eu tenho lá no consultório. Ótimo. Porque às vezes eu não confio. É melhor. É melhor, você ter. me garanto. Ó, melhor sua você diabetes ter. tá a 200, não vou poder te operar. De É uma maneira cirurgia nenhuma. eletiva, a gente vai fazer quando tiver 130, 140, dá pra fazer. Mais que isso, já corre risco. Entrar com antibiótico antes, tem que entrar. Perfeito. Entendeu? Então, tudo isso tem que saber. E assim, a pessoa que a gente tá falando com pessoas leigas, vamos dizer assim, né? Com os nossos pacientes. O dentista tem que te perguntar isso. Ele não pode não te perguntar. Isso é um bom alerta, sabia? E ele não te perguntou, você fala. Olha, eu tenho Dentista, isso, doutor, isso é importante, olha, eu tenho doutor. diabetes, tá controlada, mas eu tenho. Eu falar, então vamos pedir um exame laboratorial. Isso. Vou pedir uma glicemia em jejum para você fazer antes da gente operar. Ah, eu tenho pressão alta. Tá controlado? O remédio você toma. Eu tenho meu aparelho de pressão lá. Boa. Antes, vamos medir, vamos aferir sua pressão, vamos Na ver como é que consulta tá. você já pode fazer tudo isso. Já faço tudo Se for isso. o caso cirúrgico, um caso cirúrgico ou Sim. não sendo também, você já tem a... Já sabe, às vezes o paciente, ou às vezes assim, você olha pra pessoa, você vê que a pessoa é hipertensa. Você vê que a pessoa é hipertensa. Você fala, acho que ele é hipertenso. E como é que você vê? Aí a pessoa fala, não tenho nada. Você aferiu, você vê que tá estão aferindo. Não, tá. mesmo não aferindo. Mesmo não aferindo? Percebe. Que a pessoa mais gordinha, mais Olha que velha, com aquele rosto avermelhado. Olha. Pessoa meio São meio características. demasiada. Tá, são características. Alguns são, assim, não Alguns. todos, né, óbvio, Não, mas entendo. assim, você vê, você desconfia, vamos dizer assim. Desconfia. Igual os médicos desconfiam de um monte de Sim. coisa, mais do que a gente, óbvio, né? Sim. Mas dá pra desconfiar. Entendi. Que o paciente é alguma coisa. Entendi. Tem um paciente muito magro, Hum. aquele olho meio esbranquiçado. Você fala, deve ter anemia. Muito Tá, pálido, olha. entendeu? Você vai. Interessante.
vai É, eu aprendendo entendo. com o tempo, você vai vendo a característica de cada um, Que sabe? bacana. E aí você Legal. vai, entendeu? Você vai já ligando os pontos, você fala, vamos pedir um exame aqui. Perfeito. Paciente acima dos 50 anos, para fazer cirurgia, eu peço o exame para todos. Perfeito. Peço uma glicemia em jejum, peço um tempo de coagulação, sempre peço um coagulograma, um hemograma, eu peço. Eu peço porque não é sempre que tá ali tudo na anamnese, né? Então, É. cirurgia eletiva não me custa nada pedir, Também acho. entendeu? Não, você tá Então, garantida, né? garante. E dá algum É, a problema, qualidade do você não sabe de onde atendimento veio. Então, pelo menos é. você sabe o que tá acontecendo, Meu entendeu? Deus, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Teus pacientes devem ser bem fiéis, né? São. Devem ser Tem muito daqueles que paciente. começam e Só vão com você indicação. até o final, É, né? 80% dos meus pacientes acho que é indicação. É, porque você realmente abraça, né, o Eu paciente. passo É para confiança. ficar é para ficar bem, né? Eu tenho muita indicação. Ai, meu Bem filho, tranquilo. minha irmã tá com problema oncológico. Ó, que legal. Pode passar com você? Já manda com Pode. você. A gente já Melhor. resolve, entendeu? É. Ai, minha mãe hipertensa, tá com problema. Passa. Isso, diabetes Sim, também. diabético. Tem tudo que você imagina, tem. Eu imagino, olha. As meninas atendem também os autistas, pacientes Ah, que legal, olha. necessidades especiais. Ai, que bacana. Você tem da tua Down. equipe lá. Tem. Ah, que legal, que A gente são faz especializadas. a gente faz também pacientes com alguns outros problemas, a gente faz com óxido nitroso, que Ah, a gente isso tem é a muito bom. sedação. Você tem isso lá, é Ou muito bom. um paciente que não tem condições de operar no ambulatório, a gente leva para o centro cirúrgico. Ótimo. Né? Paciente com convênio médico, a gente consegue levar para o centro cirúrgico, dependendo do caso. Você estava até falando de ATM, cirurgia ortognática, no outro sim. episódio, né? Que dá Sim. que até o próprio plano médico cobre. Cobre, dependendo do plano cobre, Cobre né? cirurgia odontológica. Sim, É muito cobre. legal isso também. Então tem tudo isso. Tem um leque enorme aí que dá pra gente desvendar e descobrir dos pacientes para não cair em armadilha. A gente pode chegar à conclusão de que todo mundo precisa de um bom dentista. Sim. E aí muita gente vai atrás de preço, tudo igual. E não é super importante. Às vezes um paciente É valor agregado, diabético, né? por exemplo, aí vai num dentista qualquer, tá totalmente descompensado, vai fazer uma simples limpeza. Não para de sangrar. Nossa. Não para de sangrar. Meu Deus. Aí você abre ali a gengiva, você deixa totalmente o meio aberto, entra uma bactéria pior e para resolver. Meu Deus. Então é complicado. Tem que saber o profissional que vai, tem que ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né, para não fazer besteira. Olha, Vanessa, sorte de quem tá na tua mão, viu? Porque olha, eu vou te falar, esse São coisas que a gente não imagina, não, esse né? episódio ele tá sendo um alerta, assim, para muita gente, para mim, assim, tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu já sabia da importância do dentista para a saúde geral, Sim. né? Essa questão da integração, tal, mas assim, tem coisas que eu não imaginava. Esses exemplos são muito importantes, eu São. acho, sabe? Para as Sim. pessoas. Às vezes alguém que está aqui há 1 ano sem ir no dentista já, opa, entendeu? Às vezes a pessoa tá com uma afta, fala, eu tô com essa afta faz 6 meses. Nossa. Gente, não existe afta em 6 meses. Lógico que é um início de uma lesão cancerígena. Entendeu? Então não pode. Ver alguma coisa errada na boca, tem que ir atrás. Ai, que meu rosto incha e desincha. Aí uma hora vai inchar, entendeu? E vai descer e vai dar uma sepse, você vai morrer. Entendeu? Porque esse negócio de inchaço pode ser. Entendeu? Entendi. Então, ou já teve paciente que ficou cego por conta de um abscesso dentário. Nossa. Entendeu? Então, assim, tá alguma coisa errada. Nem que não esteja errado. Cada 6 meses tem que ir lá ver. Porque às vezes é uma coisinha minúscula que você não viu. E que pode virar uma coisa enorme. Pode virar uma coisa enorme. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Nossa, olha, tô abismada aqui. Tô feliz, sabia? Que bom. Tô feliz com Isso é informação que ninguém dá, entendeu? As pessoas não dão esse tipo de informação. Porque igual a gente falou, né, no episódio anterior, de harmonização facial, uma coisa tão... Mas tem a parte obscura. Perfeito. Tem a parte obscura que tem que ser falado. Tem que ser falado. Né? Contra fatos não argumentos, né? Pois é.
Aqui tem uma pergunta: quais são algumas condições médicas que podem ser identificadas ou agravadas por problemas odontológicos? Você já falou, né? Sim. Uhum. Aí tem a próxima pergunta, Vanessa: como dentistas e médicos podem trabalhar juntos de forma mais eficaz para benefício dos pacientes? Você acha que tem alguma coisa que você queira complementar? Que você já falou, nossa, já falou bastante coisas legais, né? Também relacionada a essa integração, Então, né? é isso que eu falei, procurar sempre um bom médico, né, que te olhe como um todo, que a gente tá falando com leigos, né, é, procurar um bom dentista e um bom médico, né, se você tem algum problema de saúde, fale pro seu dentista, olha, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu já fiz uma cirurgia assim, eu já tive uma hemorragia assim, sabe? Eu tenho Fala, tenho alergia. alergia a tal substância, falar pra ele, né? O que tá acontecendo com você. E o médico, a mesma coisa, perguntar como é que anda a sua saúde bucal, né? Lógico, não são todos que vão perguntar, deveria, mas não são, né? Mas assim, ai, doutor, tô com uma dor de cabeça assim, assado, já procurei ele saber que pode mandar para um Também buco, para um dentista. para um dentista, entendeu? Ai, tô com uma halitose, com um gosto ruim na boca. Entender que pode ser um problema dentário, né? Um paciente com câncer, né, oncológico, né? Pedir para o cirurgião dentista, para procurar um cirurgião dentista para adequar o meio bucal antes de começar um tratamento, né? Fazer uma cirurgia, que eu falei, o paciente radioterápico são 5, 6 anos sem poder tratar os dentes. Às vezes o paciente está com um dente lá que está à beira da morte, o dente. E não E pode precisa fazer tratar. extração. A cara tá fazendo radioterapia. Se eu distrair o dente daquele paciente, ele fazendo radioterapia, eu posso causar um mal maior para ele. Entendi. Então, sabe, é se prevenir, né? O paciente se prevenir, o dentista se prevenir e o médico se prevenir. E é bom o paciente ter essa Visão visão, estar assistindo esse episódio, é super importante. porque pelo menos, né, como você fala, se o médico não perguntar, ou se tiver um dentista que não faça essa anamnese que você O faz, pelo próprio, menos o paciente pode, né? exatamente. Ou perguntar para ele, doutor, ó, o senhor não me perguntou, mas está acontecendo isso, isso, isso. Entendeu? Ou médico, o senhor não me falou, mas eu tô passando com um dentista porque eu tô fazendo um tratamento e eu posso tomar um alendronato, entendeu? É, Um exatamente. anticoagulante, Isso, entendeu? é. Mais ou menos isso. É tudo muito misturado. Muito, muito, Não muito. tem, tanto é que nos Estados Unidos, a faculdade de medicina que forma o dentista, não é Nossa, que separada a legal, não sabia faculdade. disso. É a mesma Que faculdade. interessante. A odontologia é uma especialização da medicina. Entendi, é um Entendeu? médico. Em alguns países, né? Entendi. Então, aqui no Brasil que Interessante. está Que tá separou, separado. né? Mas quando a gente está na faculdade, a gente tem A gente tem fisiologia, a gente tem anatomia, É corpo verdade. inteiro, Do corpo patologia do inteiro, corpo né? inteiro. Lógico que a gente se especializa mais em face, né? É. Então, o foco é face. É, Né? A gente foca mais em face, mas a gente tem anatomia geral, tudo a ver. fisiologia geral. Tudo a ver. Então, tem que saber. Tem que Não é que saber. passou da faculdade, só olha dente. É. Não. A gente não tem que ser. A odontologia é tão ampla, não é só dente. Não é só dente, é face, é mucosa, é língua, né? Palato, que é o céu da boca, são as deformidades faciais, é ATM, enxaqueca. Tudo isso faz parte da odontologia. Então, Muito a gente tem que saber lidar com tudo isso. Tem que ir num bom dentista, né, Vanessa? Tem. E tem tantos, né, que eu falo, tem tantos profissionais formando e uma formação deficiente, tem muita faculdade. A medicina também tem A medicina isso, né? também. Estão Os formando médicos estão muitos. super preocupados também, assim como vocês. Então, Bons é dentistas. muito difícil. Tá muito Tá difícil. bem complicado. Tá complicado. Essa área Então, da saúde. Foi seu tempo, né? foi-se o tempo. É, Então, Tem que tomar muito infelizmente, cuidado. você tem que tomar cuidado com quem você passa. é verdade. Tá? Passou comigo, tá com alguma dúvida? Passa em outro. Procura um melhor que eu. Boa. Entendeu? Sempre Procure num outro. padrão bom. Entendeu? Sempre num padrão Tá bom. com dúvida? Procura outra opinião. Boa. Vai em 2, 3. Se você não se sentiu confortável, Perfeito. não sentiu confiança naquela pessoa, vai em outro. Não corra atrás de preço. Isso. Entendeu? Não corra atrás de preço. Tem Saúde é muito situações que- importante. é. Eu vou no outro que é 10 Mais reais mais barato. barato. Sabe assim? Pelo amor de Desconfie. Deus. Entendeu? Né? Então, Desconfie, né?
Então tem que saber. Saúde é muito importante. O pessoal tá comprando iPhone de 15 mil reais. É verdade. Entendeu? E não quer pagar, sei lá, R$ 1.000 para um dentista ou para um médico, não sei. Chutei um valor, né? É, sim, Qualquer. para fazer alguma coisa, né? Entendeu? Um tratamento, enfim. Então tem tudo isso. Porque a Nossa. saúde, gente, é muito importante. É muito importante. Faz alguma coisa errada ali, você tá lascado o resto da vida. Entendeu? Perde uma mandíbula por causa de uma osteoradionecrose. Nossa. Entendeu? Meu Deus. Sabe? Então é complicado. Nossa. É. Esse episódio aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante. Vanessa, você pode falar sobre casos específicos onde a intervenção odontológica ajudou a tratar e diagnosticar uma condição médica? Você já deu bastante Já exemplos, dei hein? muito exemplo, Né? Sim. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Se você pode exemplificar algumas condições odontológicas que requeram uma abordagem médica conjunta. Você também deu vários exemplos. Vamos para a próxima pergunta. Olha, legal que uma coisa vai levando a outra. O Vai. podcast é bem isso, né? Você já vai conversando, já vai respondendo um monte de perguntas. Já atropelando as perguntas. Não, mas já. a intenção é essa, né? Porque você já está no jeito, né? Como a educação e o treinamento dos profissionais de saúde podem ser melhoradas para incentivar a colaboração entre odontologia e medicina. O que você acha, Vanessa? Então, aquilo que eu te falei, né? A educação hoje, acho que as faculdades precisam melhorar. Errei aqui. As faculdades, eu acho que elas precisam melhorar tanto a parte de profissionais, de professores, formação do aluno, tempo de faculdade. Gente, lembro que há 20 anos atrás, quando eu me formei, era de segunda a sábado. Olha, Era você estudava integral. aos sábados também. Tinha Integral sábado. de segunda ao sábado. Era das segunda 7 da a manhã às 7 sábado. da noite. Olha. E sábado, meio período. Olha. Entendeu? E a legal. gente tinha que fazer um monte de estágio, monitoria, era obrigado a fazer uma iniciação científica, Olha que legal. fazia parte do boletim, né, do final lá, do Bacana. histórico escolar. Hoje em dia, as faculdades, por exemplo, eu tô falando da de odonto, eu não Tá. sei como é que tá de medicina, porque eu não Lógico. tenho experiência. Sim. Mas a de odontologia, o pessoal tá se formando em 4, 5 anos fazendo meio período. Nossa, meio período todos os dias. Você fazia período integral, inclusive ao sábado. Sábado, Sim, meio período. Entendeu? Meu Então, Deus. lógico que tem faculdades que ainda têm esse cronograma. Sim. Mas tem muitas faculdades que abriram, que eu acho que na medicina deve acontecer a mesma coisa, com, assim, matérias muito dadas e sem uma profundidade. Aquela coisa rasa mesmo, Rasa. né? Então, assim, tá saindo muito profissional cru. Nossa, Eu acho que terrível. tanto dentista quanto médico. Eu acho que os dois. A medicina também tá Entendeu? preocupante mesmo. Tá preocupante, Os médicos né? falam Então, assim, eu aqui. tenho dificuldade de encontrar um profissional para colocar no meu consultório. Entendi. Eu tenho dificuldade. Já tá acontecendo isso, Já, né? de recém-formado, Entendi. eu tenho muita dificuldade. Entendi. Ficar um mês eu troco, fica um mês eu Entendi. troco. E Você eu tá tento tentando, moldar aquela treinando. pessoa a mim, Isso. entendeu? Falar, olha, tem dúvida, me chama. Isso. Não sabe fazer? Não faz. Isso. Planejamento? Me chama, a gente planeja junto. Perfeito. Faça o que você sabe. Isso. Tem esse negócio da pandemia, ensino à distância na pandemia. Nossa, ensino à distância de odontologia? Teve. Ih, não, aí não. Entendeu? Aí não Teve. dá. Eles não fizeram clínica. Nossa. Aí não vai lá, não sabe fazer um canal. Nossa. Não sabe anestesiar. Nossa. Então, assim, precisa melhorar a educação do ensino superior. Precisa. Precisam Tem fechar que faculdades, começar eu a acho, né? cortar isso daí. Tem faculdade que precisa ser fechada, eu acho, Precisa. né? Precisa. Vanessa, há programas específicos ou iniciativas que promovam essa integração durante a formação dos profissionais? Nada, por enquanto. Não. Que eu saiba, Tá. não. Por isso que a gente estava conversando de Exato. tentar fazer O congresso. um congresso entre médicos entre e... profissionais da saúde para começar a integrar esse povo. Porque verdade. não tem. Eu acho que tem que ser iniciativa privada mesmo, né? Iniciativa privada, assim, eu digo, profissionais se é o que eu falo. integrarem. Na faculdade a gente tem fisiologia, a gente tem patologia, né, integrada, mas assim, integrar dentista com médico, com fisioterapeuta, não tem. Entendi. Eu nunca vi sei lá, alguma
Um curso de aperfeiçoamento de integração dentista-médico. Aliás, poderia ser uma matéria na faculdade, Poderia, tanto para dentistas quanto para com médicos, porque certeza. tá totalmente Poderia. integrado. Tá totalmente integrado. Totalmente. Ó, minha irmã é fonoaudióloga. Ela é fono? Minha irmã é fono e dentista. Tá, Ela é os dois. A primeira formação dela foi fono e depois dentista. tá. Ela falou que ela aprendeu mais sobre ortopedia funcional na fono do que na odonto. Nossa, ortopedia funciona mais na fono O do que que eu na odonto. percebo que está acontecendo? As faculdades formam o básico e aí começa a abrir esse monte de curso de final de semana, sabe? De aperfeiçoamento para pegar o dinheiro Isso. dos estudantes e aí Isso. aprende um pouquinho mais ali. Aí tem Ah. módulo 1, 2, 3, 4, entendeu? Aí você tem que ficar Entendi. fazendo 500 cursos, Meu Deus. ao né? invés Não de sei sair se na de- medicina tá assim. Tá. Aí eu não sei também te dizer Não nesse sei, mas na ponto. odontologia é assim. Entendi. Então você aprende o basicão. Ah, e agora sai sem saber fazer. Você aprendeu na teoria, mas você não sabe fazer um canal. Aí você vai num curso para fazer canal. Meu, Aí você aprende a fazer canal de uma raiz. Aí vai pro outro curso, módulo 2, para fazer de 2 raízes. entendi. Você entendeu? Aí vão te Entendi. segurando Vão te segurando no curso. 2, 3 anos para você Triste, aprender a fazer um canal que teoricamente você deveria, e praticamente você deveria ter aprendido na E faculdade. tanto na teoria quanto na prática. Você já deveria ter saído e Entendeu? aprendido na Quando eu faculdade. saí da né? faculdade, eu sabia fazer tudo. Olha, que legal. Não gostava de tudo. É, mas... Não, mas é Mas pra isso que assim, serve, se eu né? pegar um canal pra fazer, eu Você sei. sabe. Por mais que eu não goste, faz 20 anos que eu não faço canal, É. mas se eu catar um livro lá, pegar um livro, dar uma lidinha, entendeu? Eu sei porque eu tenho lá no meu subconsciente Exatamente. como que faz um É, canal. porque você saiu da faculdade fazendo. Fazendo. Na teoria e entendeu? na prática. Na teoria e na prática, entendeu? Mas os profissionais de hoje em dia não sabe. Entendeu? Aí tem que fazer esse monte de curso pra aprender uma coisa que deveria ter aprendido lá. E só assim se aperfeiçoando nos outros cursos. Mas o básico é muito, muito superficial. É, Estão dando. realmente tá preocupante. Tá muito difícil É. achar um profissional, sabe? Assim, que lógico, ninguém é perfeito e todo mundo sai com uma deficiência da faculdade. E é na prática que você aprende, É né? No lógico. dia a dia que você É aprende. lógico, todo Mas o curso é básico tem assim. que ter. O básico tem que ter, isso é básico, né? Entendeu? É. Eu acho que na medicina deve estar no mesmo caminho, É, a porque medicina tem muitos problemas mesmo. Tem né? muitos médicos bem preocupados. Então, né? é Médicos éticos, né? E bem formados como você na tua área, preocupados. E, gente, saúde, né? Você prescrever uma medicação para uma pessoa, fazer uma cirurgia, seja ela qual for, é muita é responsabilidade. muita. Oh, Deus. Mas é isso. É. Vamos lá. Quais são algumas das inovações recentes que estão facilitando a integração? Você já falou que até onde você tem O conhecimento. que eu né? acho, assim, inovação recente? Eu acho que parte da gente, né? De mim, de você, que conhece um monte de médico, conhece um monte de profissional da saúde. Eu acho que a gente tem que começar a integrar o pessoal. Por né? exemplo, essa sua super ideia aí, né? Pelo menos a Do minha evento. ideia do evento, É. da gente fazer esse evento Do para evento dos integrar todo médicos e mundo, né? dentistas, Porque às vezes. Profissionais de saúde e dentistas. Bem Exatamente, né? bacana. Porque- Começar na comunidade, né? Exatamente. Pra E aumentando. aumentando. E aí Porque- criando a cultura assim, Sim. já que as faculdades estão deixando a desejar, várias delas, né? E, enfim. Enfim. É bacana essa tua ideia mesmo, É. ela é muito, muito promissora, né? Vanessa, você vê alguma coisa boa no futuro dessa colaboração? entre as Lógico. áreas? Pronto, essa ideia do evento é uma, né? sim. Mas assim, o que eu percebo muito agora, assim, é que assim, eu acho que hoje em dia, antigamente era mais difícil ainda. Hoje em dia, pelo menos, acho que com redes sociais, com WhatsApp, a gente consegue trocar mais ideia com os profissionais de outra área. Nossa, e como você veja o grupo, né? grupo da que a minha gente consultoria de tem. marketing do Healthcast Alpha. Exatamente, entendeu? Porque acho que antigamente era pior ainda. Bem pior. Era cada um no seu quadradinho mesmo e, eu não vou falar com o médico porque eu sei. Sabe assim? Aí médica, eu não vou chamar o dentista porque, entendeu? Eu acho que hoje em dia tem mais essa integração. Por exemplo, quando eu faço cirurgia ortognática, eu peço um psicólogo, o paciente passar no psicólogo, passar no fisioterapeuta, passar no fonoaudiólogo. Então, assim, eu acho que tá melhorando. Também acho. Pelo menos eu Deve ter tento. Não, deve ter melhorado muito. Melhorou Deve muito. ter melhorado muito. Só falta meio que oficializar É, isso. exatamente. Sabe assim? Virar Seria, uma coisa obrigatória, vamos acho dizer assim. que tinha que começar nas faculdades, né? Entendeu? Porque aí vocês já sairiam com a essa cabeça de aberta. integração. É. Exatamente. Os médicos e os dentistas. Então, os dois. Gente, Sim. de tudo que você falou aqui, meu Deus.
né? Então, exatamente. Então, acho que falta aí. Então, assim, eu vejo um futuro bom, acho que tá melhorando, mas assim, a partir, acho que das próprios profissionais, e não das faculdades ou de cursos. Eu acho que os profissionais estão com a mente um pouco mais aberta e vendo a importância de cada um, né? Eu acho que ninguém quer tomar o lugar do outro. Não pode. Eu acho Tem que também. um complementar o outro. É verdade. Eu acho que é por aí. Na hora que isso acontecer, a saúde melhora. De Com todo mundo. certeza. E as pessoas vão ter mais consciência das coisas. E é né? bom o leigo também ter consciência, viu? É muito legal isso. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Tem que ter. A gente está com duas perguntas aqui. Uma eu acho que você já respondeu também, né? Que são as recomendações que você daria para os profissionais de saúde que desejam implementar uma abordagem mais integrada em suas práticas, né? A recomendação que eu dou é que vá estudar, entender as coisas. Se comunicar com outro profissional. Ver que tem alguma coisa que está fora do seu alcance. Procura alguém que possa te ajudar. Viu alguma coisa diferente do paciente? Sentiu alguma coisa? Pede para ele procurar um profissional, um médico, né? Qualquer coisa. Paciente, eu sou hipertenso. Mas você faz uso das suas medicações todas direitinhas? Acho que faço. Vamos aferir sua pressão? Você vê lá, tá 20/10 a pressão, entendeu? Ela tá morrendo, você tem que mandar o cara pro Você fala, pronto-socorro. meu filho, vai pro pronto-socorro, entendeu? Faz a carta pro cardiologista. Boa. Né? Eu dou carta para tanto médico. Imagina. Nossa, eu distribuo carta. Precisa, né? Paciente tá com uma certa. diabetes descompensada. Não, Faz e é quanto bom tempo cê- que você é. não vai no seu médico para ver só Diabetes como é que descompensada é um tá, perigo. entendeu? Como é que tá se tá a dose do seu medicamento. Faz 5 anos que eu não vou. Vamos oferir, vamos ver como é que tá a sua diabetes? Boa. Vou lá, tá 250, 300. Ou não, vai pro médico Você primeiro. deve ter salvado muitas vidas, você percebeu isso? Você já sentiu o que está acontecendo? Nossa Essa tua Senhora. clínica é abençoada, viu? Nossa, é que eu morro Você de medo, deve ter sabe? salvado. Você tá certa. Morro de medo. Você tá certa. O paciente... Eu seria igual se eu fosse dentista. Nossa, é muito chata, né? Não, eu não acho. Eu acho você ótima. Então, é isso. Eu tô te Aí eu achando falei, ótima. não, você não vai tratar. Enquanto você não passar no Certíssima. especialista, você não trata. Você deve ter salvado muitas vidas, literalmente. Tomara. Com certeza. Mas tem com muito paciente que fala, nossa, doutora, realmente estava descompensado. Muito obrigada por ter me Descobriu na sua indicado. clínica. Entendeu? Eu sou assim mesmo. Ai, Nossa, eu coisa distribuo boa. casa pra mão de Boa. médico, terapeuta, fono. Manda o povo se Fono, cuidar. Nossa Senhora. Manda o povo se cuidar. Ai, Vanessa, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa, que você já deu umas dicas muito boas desde o início do episódio. Uhum. Quais são os sinais ou sintomas bucais que os médicos devem estar atentos ao examinar seus pacientes? É isso que eu falei, né? É que geralmente o médico acaba não É o que eu pensei. não examinando a boca Exatamente. do paciente, né? Mas sei lá, de repente ver se tá mais inchado. Se for de um alguma coisa lado. assim, né? O certo era externa. olhar, né? É. Ou perguntar ao paciente se tem com um problema bucal, sei lá, põe lá uma perguntinha. Ó, mais uma, só mais ali, uma, ó. mais uma ideia para pôr para as faculdades, né? Os médicos sim. terem que dar uma olhada na saúde bucal. Eu não sei no se tem, né? básico, Não sei né? se tem. Que eu não me lembro de ter ido num médico e ele ter pedido para eu abrir a boca, a não nenhum. ser um otorrino, né? O otorrino deve ter mais otorrino, noção. sim, Que ele vê garganta, essas coisas. O otorrino sim, tudo bem, mas fora... ou o pediatra. Ou meu que acaba pediatra vendo. quando eu tinha 7 anos de Sim. idade, porque antigamente os médicos eram mais generalistas, aí ele... abaixa a língua. ele abre a boca. sempre, né? Eu acho que botar ali, né, não custa nada olhar. Não Às é? vezes o paciente tá com um mega problema bucal e Não é? tá negligenciando aquilo e aquilo pode trazer um problema futuro para ele. É a dica, né? Pois e aí, é. na hora que o paciente vê, nossa, o meu médico olhou minha boca, é um diferencial muito grande também pro médico. Nossa, ele olhou até minha boca. Não, isso aí é nosso Entendeu? paciente repara tudo. Tudo. Nossa, hoje em dia, antigamente os médicos mediam pressão, por exemplo, isso que você faz, aquela coisa raiz, né? De profissional de saúde raiz, você afere pressão, você tem um negocinho de diabetes, Os médicos, em geral, eles faziam isso. Hoje você vai num médico, dependendo do médico, né? Lógico. Dependendo, ele não afere nem sua pressão. Não afere. Não, Nem eu nunca sabe vi. quanto que tá a Só o sua pressão. cardiologista. Então, Só o eu cardiologista. já vi o otorrino fazendo isso também, Bárbaro, né? O otorrino É. bem, né? Que acolhe. Mas assim, antigamente todos os médicos faziam isso, era coisas verdade, assim básicas, é verdade. sabe? Olhar a garganta, Ferir a temperatura. ferir temperatura, né? E hoje em dia não, às vezes você vai num médico e ele nem te toca. É verdade. né? É.
Muito louco isso, É né? muito louco. Nesse ponto seria legal mudar, né, um pouco, Seria. né? Nossa, e as pessoas percebem, né? Os pacientes Sim, percebem. nossa, os E pacientes vão te percebem. indicar para um monte de Os gente. pacientes percebem muito. Eu acho que é por isso que eu tenho muita indicação. Por isso você tem muita indicação. É. Comentários gerais. É, É incrível. incrível. É legal que a gente está te conhecendo melhor nesses episódios, né? Vendo o teu perfil, é legal Sim, isso. é. O podcast ele é muito Eu importante sou para odonto isso. raiz, não tem Odonto jeito. Eu raiz, sou bárbaro. chata, não sei se é por conta da minha Muito bom. formação. Se todo mundo fosse chato que nem você, olha, ia salvar de vida, você não tem noção. É. Olha, isso sim é uma chatice maravilhosa. É, Que isso, é. pelo amor de É Deus. verdade. Tem uma pergunta aqui: que conselhos você daria aos pacientes para garantir que estão recebendo cuidados integrados de odontologia e medicina? É o que a gente está fazendo aqui hoje. É, É o que a gente está exatamente. fazendo aqui. É, Sem procurar um bom profissional, que te acolha, né? Isso. Que veja que se você tiver algum problema sistêmico, que tente te ajudar nesse problema sistêmico, né? Que não vá fazendo as coisas sem perguntar, sem saber o que está acontecendo. Às vezes um probleminha pequeno acaba virando um problema muito grande, igual eu falei, né? Por exemplo, um abscesso que vai virar uma sepse, né? Então, sempre ir num profissional que vai tentar resolver o seu problema, e se ele não souber, ele vai te passar para alguém que resolva, né? E não faça tudo sem anamnese, sem um exame físico adequado, né? Quando eu olho a boca do paciente, eu olho tudo, eu olho embaixo da língua, eu olho legal. lá na garganta, eu olho o palato, porque às vezes tem uma lesão ali. Não olho só dente. Olhar só dente é fácil, né? Eu quero ver olhar o O resto bom e dentista tentar não olha só o diagnosticar. dente, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que voltar para aquela odontologia antiga, igual na medicina que você falou, voltar naquela medicina antiga, que vai aferir Não a é? pressão, né? Que vai ver se não tem nenhum outro problema. Olhar a boca, que antigamente os médicos acho que olhavam Não a é? boca, Muitos não olhavam? médicos olhavam. É, Esse negócio de então. garganta, não era só quando você estava com problema de garganta. Eles É, sempre tinham aquele palitinho. sim, né? então. Sempre Acho que tinha. meio que voltar um pouco atrás, porque eu acho que a vida tá tão corrida que ninguém para pensar nessas coisas. É tudo muito rápido, né? Você vai numa consulta, é 5 minutos. Eu nunca vi. Eu falo, gente, e eu demoro com os pacientes. E aí, às vezes, atraso, entendeu? Eu fico conversando, esse paciente, aí eu viro meio psicólogo, os pacientes dão uma chorada lá pra mim, Ó, tá vendo? entendeu? Muito É que eu bacana. gosto disso, eu gosto desse acolhimento. Eu acho que é mais importante, às vezes, do que o tratamento, É verdade, é muito importante. entendeu? É. Então, acho que o conselho que eu dou é isso, procure profissionais que te acolham. Perfeito. Essa Acho mensagem que é final ficou essa linda, mensagem. maravilhosa. Procure alguém que te acolha, porque a gente precisa de Perfeito. cuidado. Perfeito. Nós precisamos de cuidado. Todo mundo. Perfeito. Eu acho que essa é a sua mensagem final. É. Adorei. Que pena, né? Vai acabando o nosso tempo. Não é? Não tem 500 mil coisas pra gente falar aqui. Pois é. Você Muito bom. gostaria de deixar mais uma mensagem final para os pacientes? Acho Mais que alguma coisa? não. Acho que é por aí, Acho né? que é por aí. É isso aí. Então é isso. Procurem um bom profissional, um bom médico, um bom dentista, aquele que te acolha, que te olhe no olho, Boa. né? Tem que olhar no olho, sentir confiança. Eu acho que é por aí. E que queira te acolher e te tratar como um todo mesmo, Exatamente. né? Entender você como um todo, Entender né? você como um todo. Isso, Eu acho é que isso que você faz. Tanto um dentista quanto um médico, ouvir o seu paciente é muito importante. Às vezes você chega num consultório, você não consegue falar. Não te dão oportunidade de falar. Ouvir. O que você precisa? Igual a gente tá falando da harmonização. Igual. Que te incomoda? É. O que você tá sentindo? Quais são suas dores, né? Entendeu? Às vezes um paciente com disfunção de ATM, por exemplo, né? Às vezes é um problema porque ele tá tendo psicológico absurdo. Uma ansiedade, um estresse tão grande. Sabe? Que você fala assim, calma, vamos primeiro procurar um psicólogo. Você tem que Não chegar adianta eu nisso. te tratar com uma placa que eu não vou resolver seu problema. É verdade. Entendeu? Vamos, eu vou te ajudar, vamos ver um psicólogo legal pra você, ó, vou te indicar pra esse, conversa primeiro. Às vezes não precisa mais da placa. É verdade. Tudo Nem precisa de bem. mim. Lindo, ó. Entendeu? Olha Então acho que é mais ou lindo. menos isso. Nossa. Acolher o paciente mesmo. Nossa, não tem preço, né? Não tem profissional preço. dessa, viu? Vou te falar. Ah, mas Muito é show. por aí. Adorei, Acho que Vanessa. Adorei, é isso. adorei, adorei. Cada episódio que eu faço, eu gosto mais de Ah, você. que bom. Muito gostoso. Pode me conversar chamar, com você. é muito bom amei, conversar. Sempre, sempre. Olha, foi um super prazer. Ah, o
prazer foi Nossa, meu. muito legal, Ah, viu? que bom. É, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. diferenciado mesmo, a gente sabe que é, né? Obrigada. E olha, nossa, muito bacana. Tô muito feliz, Que viu? bom. Espero ter passado uma boa mensagem para as pessoas. Não, hoje, esse episódio hoje eu achei ele muito importante, muito especial. Ah, que bom. Muito especial, muito Ai. especial mesmo. Lembrem-se que todas as decisões relacionadas aos tratamentos médicos e odontológicos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um profissional de saúde habilitado e experiente. Sigam a doutora Vanessa e o Healthcast Alpha nas redes sociais, vocês podem ler aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir na TV, no canal 22, que a gente vai estar falando nas redes sociais, quando que esse episódio estará no ar na TV, no Alpha Channel TV, disponível para todos os assinantes da TV Alphaville, nos canais do YouTube Doutora Vanessa Siqueira Araújo e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha. YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.